Deixa eu dar o meu bom dia ao ex-secretário da Fazenda, auditor fiscal, Renato Almeida, que tomou um chá de telefone, né? Tem chá de cadeira, tem chá de telefone. Já tem já uns 10 minutinhos, né? Com a gente. 20? É mesmo, Renato? Aí deixou ele. Mil desculpas do Renato Almeida, mas é um prazer tê-lo aqui no programa, viu? Bom dia, Caio. Bom dia, Chico. Bom dia a toda a bancada, finalmente, né? Dizer que é um motivo de muita alegria para mim participar desse programa. E confesso que me sinto reconfortado e com o espírito cheio de cidadania, porque aí, nesse programa, se discute assuntos de interesse da sociedade com isenção e com qualidade. Obrigado, Renato. Obrigado. Olha, a Lagoinhas ultimamente está precisando muito, né, das suas opiniões. Porque quando a gente fala em matéria tributária, eu não enxergo, né, pessoa mais apropriada para falar com conhecimento de causa, né, do que o senhor. O senhor passou, né, muito tempo na Secretaria da Fazenda de Alagoinhas, eu acho que 7 anos. 7 anos. 7 anos na Secretaria da Fazenda. O senhor conhece como ninguém, né, a capacidade, né, orçamentária do município, questões ligadas à arrecadação, a despesas. E num momento como esse, nós temos aí, doutor Renato, agora, né, como pauta, né, da cidade essa questão do empréstimo de 49.900.000 que a Prefeitura de Alagoinhas quer contrair, né, para que seja realizado investimentos, inclusive, né, na área de infraestrutura. A gente sabe que Alagoinhas é uma cidade muito carente, mas o que preocupa é que a gente vem justamente, né, de um trauma, que é esse Código Tributário, né, que aumentou, majorou vários tributos, né. A Prefeitura já fez um pedido também, né, e a Câmara, inclusive, autorizou a abertura de créditos adicionais, a utilização de créditos adicionais, ou seja, a Prefeitura já espera ter um superávit, arrecadar a mais do que o planejado, né, no orçamento aprovado para este ano, e a gente não sabe o que é que está acontecendo, né, que se pretende arrecadar mais, mas mesmo assim a Lagoinha sente a necessidade de mais empréstimo, né? Não teria uma outra forma, no seu entender, Renato, da gente conseguir esse dinheiro para essas obras, né, 50 milhões de reais? Olha, cara, é verdade. O primeiro passo para se conformar uma operação de crédito é o estudo da situação, das condições para esse novo endividamento. Por exemplo, né? Recentemente a Lagoinhas vivenciou a contratação de operação de crédito. Naquela oportunidade, quando foram feitos estudos de viabilidade técnica e econômica, o que é que acontecia? O município tinha um baixo endividamento, apresentava elevados índices de crescimento econômico, em torno de 23% ao ano, e existia uma escassez de recursos orçamentários para investimentos. Então, ali estavam presentes os pressupostos científicos que viabilizariam a contratação de uma nova operação de crédito. De lá para cá, o cenário mudou muito, né? O município de Alagoinhas hoje tem um endividamento de 143 milhões, e é bom ressaltar que desses 143 milhões, 60 milhões foram contraídos pelo atual governo. Ou seja, desde a fundação do município de Alagoinhas, há quase 200 anos, até os dias atuais, a dívida era de 83 milhões. Esse governo a elevou para 43 milhões. Significa dizer que qualquer um que nasce na nossa cidade hoje, ou que nela resida, já deve R$1.000. Considerando uma população mais ou menos de 143 mil habitantes, hoje cada cidadão de Alagoinhas deve R$1.000. Se o governo contratar mais 49 milhões e 900, 50 milhões, significa dizer que cada cidadão alagoense passará a dever R$1.350 e que terá que ser pago com seu esforço pessoal mediante o pagamento de impostos. Fora isso, Caio, o orçamento de Alagoinhas, ele dispõe de um volume de 70 milhões destinado a novos investimentos do exercício 2021.
Desses 70 milhões, o município só teve a capacidade de executar 10 até o primeiro quadrimestre desse exercício. Significa dizer, então, que até o mês de abril, o governo ainda dispunha de 60 milhões de recursos novos para investimentos. Fora isso, nós não podemos deixar de trazer à tona aqui a questão do novo Código Tributário. Segundo estudo realizado por um parlamentar, o governo deve arrecadar de forma adicional mais 60 milhões. Então, a gente tem 60 milhões no orçamento, mais 60 milhões de receita que será acrescentada com o Código Tributário novo. E, fora isso, o governo deve arrecadar, se projeta, eu acredito que até supere isso, 120 milhões de receitas adicionais. Quer dizer, até o primeiro quadrimestre, o governo já tinha arrecadado 30 milhões a mais do que o previsto e mais 80 do precatório Fundeb. Então, o governo, até o primeiro quadrimestre, já tinha 180 milhões. Quando você soma isso a mais 120 milhões, a gente chega à conclusão que o governo já tem mais da metade do orçamento geral do município que ele pode disponibilizar para investimentos. Então, a meu ver, nada, do ponto de vista dos pressupostos técnicos, justificaria a necessidade do governo contratar uma nova operação de crédito, mesmo porque ele equivocadamente faz uma opção pela contratação mais onerosa. É bom discutir também esse tema. Por quê? Quando o município de Alagoinhas contratou a CAP, contratou fora do Brasil. Por quê? Por que isso? Eu tenho ouvido, inclusive, Caio, muita gente questionar a questão do dólar. Ah, o governo... Eu sou um deles. Eu sou um deles, lhe confesso. Então, vamos esclarecer isso. Na verdade, a economia nacional ela já é dolarizada. O capitalismo mundial é ancorado no dólar. Tá? Então, o que acontece? Naquela época que se fez os estudos de viabilidade técnico-econômica, o dólar estava cotado a 1,80. Isso. Hoje ele está a 5,15. Naquela época, o orçamento de Alagoinhas era 100 milhões. Hoje é 500. Você entendeu, Caio, como é que funciona? Essa história do dólar, eu vou colocar aqui sem muitos termos técnicos para as pessoas entenderem. Ó, quando você toma um empréstimo do Brasil, você paga uma taxa de juros e mais um indexador. O que é esse indexador aí? Na prática, é o dólar. Você entendeu, Caio? Sim. Esse indexador que tem aí, INPC, TR, IGPM, seja lá qual for, na prática, no frigir dos ovos, é como se fosse o dólar. É você acompanhar esse movimento da economia. Então, quando você toma um empréstimo lá fora, você paga 2,5 de encargos totais. Ou seja, aí dentro está incluso tudo, viu? Taxa de administração, seja lá o que for. Para toda a operação. No caso do Brasil, quando você contrata com uma agência dessa que está apontada na mensagem encaminhada pelo governo, que pode ser Caixa Econômica ou uma agência de fomento aqui no Brasil, você vai pagar de 8% a 12% de juros, mais taxa de administração e mais o indexador. Então, na melhor das hipóteses, no melhor cenário, nós estaremos pagando a mais do que se tomássemos dinheiro lá fora, 6% do total da operação. Deu para entender, Caio? Não, eu entendo. Mas o que a gente questiona no caso, doutor Renato, é o seguinte. Por exemplo, o senhor fala aí do alto endividamento de Alagoinhas, 143 milhões, né? Que Alagoinhas tem de dívida. Isso. Desses aí, se a gente colocar, vamos arredondar o dólar tá o quê? 5,40, 5,50? 5,15, mais ou menos. 5,15. Então vamos arredondar para 5, para ficar fácil, né? A conta. A gente contraiu, foram 11 milhões de dólares, né? A CAF. 11 milhões. Então, desses 143 milhões, 55 milhões é o que a gente vai pagar da CAF, fora os juros que incide sobre. Então, você veja que a grande parte também desse valor de 143 milhões vem justamente dessa dívida da CAF, que praticamente se resumiu em Alagoinhas, a reforma da Praça Rui Barbosa
e a obra da Lagoa Cavada, a não ser que eu esteja me esquecendo de alguma outra obra com recursos CAF, aqui em Alagoinhas, né? Esse novo empréstimo de 49 milhões e 900 mil, inclusive ontem a gente questionava isso aqui para a secretária de Infraestrutura, que inclusive veio com um vasto material de lista de ruas a serem contempladas com esse empréstimo, e ela deixou claro que precisava de dinheiro urgente, dinheiro que viesse rápido para ela poder tocar essas obras de investimento. Entre eles tem aquela obra, né, que seria ali a Via Expressa, ligando Pedro Braga à Avenida Leste, né, que é uma obra que vem se arrastando aí desde a época do José do Ramos e que eu me lembro estava incluído entre as obras da CAF. Eu não sei por que não aconteceu, né, mas está aí, né? Nós temos uma situação que Alagoinhas demonstra dificuldade de utilizar recursos próprios, né, para fazer estes gastos agora. A secretária deixou isso claro aqui. O que eu questiono é o seguinte: até que ponto a herança dos governos passados não tem afetado esse governo, essa gestão do Joaquim Neto? O que a gente precisa compreender é o seguinte: toda vez que você contrai uma operação de crédito, você vai aumentar essa dívida consolidada, né? Essa dívida hoje, que é 50 e poucos milhões da CAF, se fosse esse empréstimo, esse mesmo empréstimo, fosse adquirido aqui no Brasil, seria 60 e tantos, 70 milhões. É isso que eu quero desmistificar para a gente entender que lá fora é muito mais barato, porque inclusive é muito mais complexo para você contrair lá fora. Com relação ao andamento dos investimentos do município, a gente tem que entender assim, Caio, os governos anteriores, sim, nenhum deles contratou a operação de crédito. Verdade. Nenhum. Tinha um projeto Cura de muitos anos atrás, e fora isso, nenhum governo, todos os governos conseguiam fazer a manutenção e algum nível de investimentos, pavimentação de ruas, etc. Este atual governo já entrou com 60 milhões disponíveis para investimento. Significa dizer que existia uma flexibilidade para a aplicação dos recursos próprios do município, e a gente não observa isso em resultados para a população. O que se discute é que ele, nesse momento, não tem a necessidade, porque existem recursos. Observe, Caio, se eu tenho 60 milhões em orçamento para investimento, por que tomar 50? É a grande pergunta que se fazer. Se eu tenho ainda 60 disponíveis, por que eu vou tomar 50? Agora, a questão da falta de orçamento é uma outra questão, viu, Caio? Sim. O governo de Alagoinhas, você conhece aquela brincadeira chamada cabra cega? Conheço. Pronto, o governo de Alagoinhas hoje pratica cabra cega. Por quê? Porque ele não dispõe de ferramentas de gestão para apontar os caminhos e o próprio governo com o seu governo. Por exemplo, eu desafio aqui hoje o governo saber quanto é que efetivamente ele não sabe, porque você tem processo nascendo, você tem processo em execução e você tem processo morrendo. Nós queimamos a pestana, Caio, as pestanas, para desenvolver uma ferramenta eficiente de gestão, inclusive que era suportada por um comitê de assessoramento, que era a CAOP, e o governo abriu mão disso. Eu quero lhe dizer o seguinte, pela lei 4.320, o governo só conhece uma despesa quando ela chega na fase de empenho, correto? Correto. Não é verdade? Então, a partir daí é que o governo enxerga. Até lá, o governo está igual àquela história da cabra cega. Não sabe para onde vai. Então, o secretário faz uma despesa, o secretário pede outra despesa, outro pede outra, e o governo não sabe quanto é que ele tem em carteira. Porque até aí, ele não tem controle de nada. Quando ele vem ter algum nível de conhecimento, já é na fase de empenho, que muitas vezes, a depender do nível de organização administrativa, essa fase de empenho ela coincide com a liquidação e com o pagamento, simultaneamente. Ou seja, a despesa parte na porta do secretário da Fazenda, dentro de 24, 48 horas, ele precisa honrar com aquilo ali, sem nenhum tipo de controle. Doutor Renato, eu vou lhe fazer uma pergunta bastante direta, né, diante disso que o senhor fala. Há o risco de um descontrole fiscal em Alagoinhas com a contração desse empréstimo? Olha,
ele vai ter que passar por uma análise de viabilidade técnica e econômica, e a gente ainda não observou esses dados que ele suportou para fazer a avaliação da operação de crédito. Entretanto, é exigido isso, entendeu, Caio? Para que você contraia uma operação de crédito, o governo precisa comprovar que tem capacidade de pagamento e de endividamento. Não, capacidade de endividamento, Alagoinhas tem muito, até porque a capacidade de endividamento, ela ultrapassa muito mais a capacidade até de arrecadação. Agora, a questão é que isso compromete o orçamento, né, municipal. Exatamente. A questão é essa, não é nem a questão dele poder ou não poder, é a necessidade dele tomar e o que vai restar disso aí. Esse valor, sem dúvida, ele vai sacrificar o orçamento e os recursos que poderiam ser utilizados de outra forma ou que seriam necessários serem utilizados. Bem porque, Caio, você me fez uma pergunta interessante. O governo teria outras formas? Claro que sim. Claro que sim. O governo tem os programas do governo federal, ele tem os programas do governo estadual, ele tem as emendas parlamentares, são inúmeras as opções. Operação de crédito é o pior caminho. É quando todos os caminhos se esgotam e você não tem uma solução para um problema real. Por exemplo, eu desconheço quais são essas obras. A mensagem que o governo encaminhou para a Câmara de Vereadores, ela era sucinta, ela criou o nome do programa e que ele se destinava a melhorar a vida das pessoas. Essas obras de investimento precisam repercutir na sociedade. O governo precisa promover audiências públicas e levar conhecimento. Será que é interesse da população de Alagoinhas aumentar sua dívida de R$1.000 para R$1.350? O presidente da Câmara esteve aqui sexta-feira passada e prometeu, disse que não vai haver votação em urgência urgentíssima, que dessa vez vai ser respeitada o rito normal do processo na Câmara Legislativa, passando pelas comissões, principalmente a CCJ e a de orçamento, e que haverá pelo menos 2 audiências públicas para discutir, né, a autorização desse empréstimo de 49.900.000. Né? Não tenho dúvida que ele é descabido. O governo, se conseguir esse empréstimo, ele terá mais do que duplicado toda a dívida do município. Quer dizer, por aí só, já dá para fazer uma análise que esse empréstimo ele é totalmente desproposital, não cabe e é desnecessário. Se o governo quiser discutir essa matéria à luz do orçamento da prefeitura, a gente discute. Se ele tem 60, por que ele precisa de 50? É a pergunta que se faz. Chico Gomes, perguntas? Sim. Diga, Chico. E agradecer a Renato por essa participação que sempre enriquece, ilustra e ensina didaticamente a nossa população que tem maior dificuldade na compreensão, principalmente dos números municipais. E eu me incluo também dentre essas pessoas que ignoram boa parte do sistema financeiro municipal. Mas alguma coisa me chama a atenção. Todo prefeito prepara adredemente, né, o que acontecerá em termos econômico-financeiros na administração. A gente costuma olhar, verificar o que é imprescindível, né, o que tem que se fazer imediatamente, procurar orçar isso e colocar isso no orçamento municipal. Só que despesas você não controla, Caio, ouvintes, né? Por isso, as despesas quase nunca são orçadas. O que é orçado realmente é a receita, porque a receita é o que permite a você realizar. Então, por isso mesmo, o governo faz uma apreciação do que ele vai arrecadar para, a partir daí, planejar onde ele vai gastar esse dinheiro, o que vai acontecer. O orçamento desse ano, doutor Renato, mostrou para a gente um orçamento de cerca de 400 milhões de reais de arrecadação, 396 para ser mais exato.
ultrapassou isso já no quadrimestre. Ou seja, 1/3 do ano referendou a ideia da arrecadação positiva muito forte, que o próprio governo não percebeu isso antes. Esse é um sinal para o contribuinte, para mim, para os alagoenses, que não conhecendo a potencialidade dessa arrecadação, e exatamente por isso, não tendo a oportunidade de usar as ferramentas de gestão, ferramentas, inclusive, muitas abandonadas, como é o caso da Cisfim, que demonstravam o norte e facilitavam a administração. O governo que assinalou, afirmou para a sociedade que arrecadaria em um ano X, conseguiu arrecadar mais do que X em 4 meses. A gente pode afirmar que esse, econômico e financeiramente, é um governo perdido, doutor Renato? Olha, Chico, sem dúvida. E nós temos, assim, sinalizadores muito clarificados. Eu vou citar como exemplo até recentes entrevistas e comentários pertinentes aqui desse programa. Já existem secretários argumentando que não dispõe de orçamento. Então, veja bem, quando o governo estabeleceu 396 milhões, isso não foi à toa. Isso foi feito com base nos históricos, no que aconteceu no passado e nas perspectivas de crescimento da arrecadação. É assim que se faz o orçamento. Então, quando se estabeleceu o orçamento para as pastas, o custeio estava garantido e os investimentos também. Então, ora, se o governo tivesse uma frustração de receita, era plenamente compreensível que se chegasse agora, faltando ainda um quadrimestre para o final do ano, que algumas partes já estivessem em orçamento. Seria compreensível. Entretanto, o que se observa é exatamente ao contrário. Além do que foi previsto, existe um excesso de receita. Então, se uma determinada secretaria já apresenta problemas orçamentários, esse é um sinal muito claro de que existe uma desorganização administrativa e um descontrole da despesa. Ou seja, essa locomotiva, ela está sem freio. Se não tomarmos cuidado, ela vai destruir aqui a estação de São Francisco já já. Entendeu, Chico, como funciona? Então, assim, o governo não tem razão alguma nesse momento para apresentar problemas de ordem orçamentária e nem financeira, porque ele tem excesso de receita. Se está ocorrendo isso, eu recomendo ao governo imediatamente rever a sua forma de gerir, sob pena, aí eu tenho que afirmar o comentário feito pelo nosso ilustre Caio. Se ele não tomar medidas para gestão dos recursos, ele poderá sim chegar no final do ano com problemas. Porque apesar da receita, porque despesa, ela não tem limite, na verdade, é igual a nossa casa. Se você ganha R$1.000 e gasta R$1.000, você está equilibrado. Se você ganha R$1.000 e gasta R$10.000, você vai para um problema de desequilíbrio fiscal, porque despesa, ela não tem limite. Quem tem limite é receita, como bem colocou o nosso ilustre Chico Reis, que, aliás, Caio, já será absolutamente necessário minha presença no programa, porque você está com um exímio especialista em finanças públicas aí do seu programa. É verdade, rapaz. Até para o povo ter uma noção mais ou menos do descontrole fiscal, o que aconteceu com o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, para mim, é o maior exemplo de descontrole fiscal da história, a gastança que existia, e a roubalheira também, né? E acabou não tendo dinheiro nem para pagar o funcionalismo, né? O Rio de Janeiro passou por momentos delicados, precisou se desfazer de ativos, precisou vender patrimônio, precisou de ajuda financeira do governo federal, né? De contrair empréstimos, enfim, é muito doloroso, né? Uma situação de descontrole fiscal e a gente, né, se preocupa com isso porque a gente quer realmente os investimentos, mas com segurança, né? A gente tem que fazer até onde o pé alcança, né? O passo até onde o pé alcança. Gomes, Luciano tem pergunta também? Bom dia, Renato Almeida. Tudo bem, Renato? Luciano Reis. Ô, Luciano, bom dia, que prazer.
Prazer todo meu. Ô Renato, nós sempre estamos recebendo queixas, né, da população de Alagoinhas. A minha rua, a prefeitura não consegue fazer a poda das árvores. Entramos em contato com a Secretaria de Serviços Públicos, a secretaria alega que não tem orçamento. É o que mais estamos ouvindo diariamente, né, na cidade de Alagoinhas. A minha pergunta Renato Almeida, algumas secretarias alegam falta de orçamento em Alagoinhas. Qual seria, na sua opinião, a solução emergencial para que os serviços públicos, eles não fiquem paralisados? O primeiro passo era exatamente o governo reestruturar as suas ferramentas de gestão para ele conhecer o próprio governo, porque ele não tem problemas de orçamento. Ele não tem, porque se você previu 396 e arrecada mais do que o previsto, você tem um excesso. O que você precisa nesse momento é identificar suas prioridades, e isso você só consegue com ferramentas, e focar nesses objetivos. O custeio da máquina nada justifica, Luciano, que o governo não tenha recursos para fazer frente ao custeio da máquina. Não tem razão nenhuma para isso, porque está havendo excesso de receita. Agora, o governo, vocês sabem que o governo, já é histórico isso, e não só em Alagoinhas, no Brasil. O Poder Legislativo autoriza o governo a movimentar 100% do orçamento. Isso é um erro de todas as câmaras de vereadores pelo Brasil afora. Quando você autoriza, já na lei de diretrizes orçamentárias, o governo a movimentar 100% do orçamento, o governo descaracteriza totalmente aquilo que foi planejado. Então, o que está acontecendo em Alagoinhas, na verdade, possivelmente, é que todo o planejamento que foi feito quando se construiu a peça sanitária, ele foi desfigurado. O governo começou a utilizar recursos em outras ações que não estavam planejadas. Então, numa situação dessa, que o governo já tem excesso, algumas medidas não devem ser tomadas. Por exemplo, ele pode cobrar a dívida ativa do município, ele pode, inclusive, lançar o IPTU, que até hoje não lançou. Então, existem inúmeras formas dele conseguir ainda mais aumentar a receita, apesar de que o problema em Alagoinhas, Luciano, não é receita. Por isso que eu não estou dando essa fórmula aí. O governo não precisa de receita, o governo precisa organizar suas despesas. Como se justifica que, a uma altura dessa, ainda no mês de setembro, início de setembro, o governo já apresenta escassez de recursos orçamentários? Ô Renato, você toca no assunto aí que eu inclusive falei ontem aqui, com relação que houve realmente uma falha do planejamento na peça orçamentária. Para mim está claro, né? Eu acredito até, e aí eu quero saber se isso é possível, essa é a minha tese, que houve um subdimensionamento, né, dos gastos com as secretarias, porque não é possível que você tenha 396 milhões de orçamento e chega em agosto, as secretarias já não têm dinheiro, né, para fazer nenhum tipo de investimento. Praticamente só paga os funcionários, os custos da secretaria e acabou por aí. Não é possível. Então pode ter ocorrido um erro no planejamento desse orçamento, com subdimensionamento de custos das secretarias? Pode ter ocorrido, e esse orçamento, inclusive, ele já está consagrado de que ele não foi muito bem elaborado. E no momento desse, eu tenho, Caio, até que recomendar ao governo que observe os seus técnicos. Alagoinhas, nos quadros de funcionários efetivos de Alagoinhas, existem funcionários que são premiados pelo governo federal por ter elaborado orçamentos de excelência. Eu não sei se vocês sabem disso. Então, assim, o que aconteceu com o governo? Ele chegou nas secretarias chamadas sistêmicas e afastou todos os seus técnicos. Por exemplo, a Secretaria da Fazenda de Alagoinhas não dispõe, no seu corpo de gestores, de nenhum servidor de carreira lá lotado na Secretaria da Fazenda. Lá no planejamento, os melhores técnicos que eu conheço também foram afastados. E isso pode, sem dúvida, ter contribuído para que o orçamento apresentasse alguns problemas. Entretanto, não justifica porque ele pode abrir créditos nacionais. Também falou
Caio, né? O orçamento subestimou a receita nova, ela pode ser adicionada a qualquer momento ao orçamento, né? E o que o governo precisa fazer é abrir esses créditos adicionais, suprir as secretarias naquilo que é mais essencial, que é o custeio, por exemplo, poda de árvore. Qual a necessidade que o governo tem de deixar a Secretaria de Serviços Públicos sem orçamento para poda, se ele tem lá receita, excesso de receita, que ele pode abrir um crédito adicional, suplementar o seu orçamento? Entendeu, cara? Então aí já é uma questão de gestão. Me parece que eles estão meio perdidos na gestão, inclusive do orçamento do município. A qualquer momento o governo pode enviar e encaminhar recursos novos para a secretaria, abrir os créditos adicionais para fazer frente a essas despesas mais imediatas. José Gomes? Renato, antes de Gomes me permita, na gestão anterior, eu tive a oportunidade, como curioso, de observar que haviam sido criadas ferramentas de gestão que funcionavam como despertadores ou talvez como alarmes quando a situação ameaçava sair do controle. Cito como exemplo o Cisfim, que foi criado e alertava os administradores para o fato do desordenamento da receita. O governo anterior, maldosa ou perversamente, quando saiu, retirou esse mecanismo que permitia o bom controle da gestão, ou isso permaneceu e não está sendo utilizado pelo atual governo? Explique para a gente, por favor. Olha, Chico, você tocou num ponto assim, importantíssimo, né? O Cisfim, ele foi uma ferramenta que foi pensada pela equipe de técnicos da Prefeitura de Alagoinhas, e isso hoje é um aplicativo, é um programa que pertence a uma empresa que ela, inclusive, vende esse serviço em diversos municípios pelo Brasil afora. Alagoinhas, nesse momento, não se interessou em utilizar essa ferramenta. Como é que ela funciona? Observe, Caio. Todas as secretarias demandam despesas o tempo todo. Alagoinhas é um município que tem, pelo menos aí, um fluxo de 2.500 a 3.000 processos por mês. Então, seria humanamente impossível alguém imaginar que possa controlar esses processos de uma forma visual, sem uma ferramenta que dê amparo a isso tudo. Como é que funcionava? A secretaria fazia o pedido da despesa, esse pedido ali já se definia em que ele utilizaria aquilo ia para a Secretaria de Planejamento, e no momento que o pedido chegava, já se fazia um travamento no orçamento, uma baixa, digamos assim, gerencial no orçamento da pasta, de tal forma que eu poderia, como secretário da Fazenda, lá no meu caixa, ter um saldo de 10 milhões e, na prática, eu não ter um centavo. Por quê? Porque essas despesas ainda iam ser licitadas, né, não é verdade? Serem contratadas, mas eu já tinha cá um sinalizador da minha posição real. Era uma espécie de contingenciamento, né, de segurança, né? De segurança, exatamente. Porque aí quando essa despesa chegava lá na CAOF, que era um órgão constituído de duas instâncias, uma administrativa, que fazia o saneamento administrativo da despesa, e a outra, digamos assim, era um conselho, digamos, mais político, que era composto pelos secretários que iam decidir. Então, de repente, um secretário chegava lá e pedia para comprar 50 televisores. Mas para que você quer 50 televisores? Não, eu vou colocar aqui e acolá, rapaz, você, se comprar 50 televisores agora, em janeiro, você já fica sem recurso nenhum para esse tipo de atividade. Reavalie sua despesa. Então, o próprio secretário transformava, não, tudo bem, então vamos comprar 50 esse ano, ou vamos comprar 5 ao invés de 50, e a gente vai fazendo escalonamento. Eu estou citando, assim, mais ou menos, como funcionava. De tal forma que a gente preservava o equilíbrio fiscal do governo. O governo chegava em dezembro arrumadinho. Se houvesse excesso de receita, a gente adicionava novos recursos para novas aquisições. O problema é que o governo hoje não conhece a sua despesa porque não tem mais essa ferramenta. Olha, Caio, essa ferramenta era tão importante que ela tinha uma configuração gráfica aonde cada pasta tinha um gráfico
por fonte de recursos e por programa. Então, por exemplo, se o secretário chegasse no mês de janeiro, ele tem 100 mil para determinado programa. Ele entrasse com pedido de despesa de 100 mil em janeiro, o sistema me acusava isso. Ficava um sinalzinho vermelho, apontando ali, ó, na secretaria tal, existe um excesso de despesa, Então, a gente estava o tempo todo monitorando o governo. Hoje, o governo não dispõe mais dessa ferramenta e está claro que existe um descontrole da despesa, entendeu, Caio? O problema do governo em Alagoinhas não é um problema de receita. Então, o empréstimo, nesse contexto, não vai resolver também o problema do governo, porque se você não tem recurso para poda de árvore, é empréstimo que vai resolver? O empréstimo é para você fazer investimentos permanentes. Não existe essa história de empréstimo para custeio da máquina. Verdade. Não existe. Então, se o governo tem problema de custeio, ele não vai resolver com esse empréstimo. Com esse empréstimo, ele já tem 60 milhões lá, sobrando, que ele precisa dar uma destinação. Então, por que eu vou endividar a minha população, o meu município, se eu não preciso de recursos para investimentos nesse momento? Se eu tenho lá os investimentos que ainda precisam ser executados. Doutor Renato, bom dia. Ô Gomes, antes de você fazer essa pergunta, só quero fazer aqui para ser justo, né, com o próprio Renato Almeida e dar a César o que é de César, porque esse sistema realmente existia e existia com o Renato Almeida. Tanto que quando houve o rompimento entre o grupo de Paulo Aze e Paulo César nas eleições de 2016, a gente viu o descontrole orçamentário no governo Paulo César no último ano. Né? A gente viu, inclusive, dificuldade de se pagar lixo, dificuldade de se pagar, inclusive, previdência. 2017, o governo Joaquim, o primeiro ano, inclusive, como você participou, o próprio grupo do Paulo Aze participou, a gente assistiu a dívidas, inclusive, né, com previdência, rescisões que não foram pagas pelo ex-prefeito Paulo César. Teve que se sanear as contas do município, inclusive para que os recursos da CAF viessem para Alagoinhas, inclusive o SAAI teve participação nisso, na sua gestão, Gomes. Então a gente tem que dar a César o que é de César, exaltar o trabalho do Renato Almeida, né, e demonstrar que quando ele saiu, realmente, no governo Paulo César, a gente assistiu, né, já a depreciação das contas públicas, a desorganização orçamentária já em 2016 e o caos instalado em Alagoinhas. Mas vamos lá, Gomes. Doutor Renato, bom dia. Aqui é Gomes. É sempre um prazer recebermos, porque da forma que você passa as informações didaticamente, até a pessoa leiga como eu no tema acaba ficando bem informado. A pergunta que eu vou fazer é uma pergunta bem simples. É difícil e o custo é alto e inviabiliza a capacitação no sentido de preparar o servidor público para buscar incluir os inadimplentes no rol dos adimplentes. E eu lhe pergunto isso porque se você me disser que é difícil, que o custo é alto, que é inviável, eu vou me comprometer comigo mesmo a nunca mais tocar nesse assunto aqui, porque a gente aprende, e você deu um exemplo aí muito claro, que orçamento, de certa forma, não é difícil trabalhar. Se você ganha 100, tudo bem, você pode até gastar 100, mas você não pode gastar 101, porque em algum momento os problemas vão se acentuar. Então eu gostaria que o senhor me respondesse com muita clareza isso, porque pelo que eu vejo, o grande problema é gestão, né? A gestão tem sido mal feita e se gasta de uma forma desordenada. E quando se gasta de uma forma desordenada, a gente sabe o que é que acontece. Antigamente, o servidor público que fazia isso vivia pendurado em bancos, né, com empréstimos. E parece que o que acontecia com uma parcela do servidor que ganhava pouco no passado e que hoje já aprendeu um pouco a se controlar, hoje está sendo repassado para o governo, e quem tem e recebe o papel de resolver os problemas parece que vai empurrar problemas para as próximas gestões, né? Então eu gostaria que o senhor me respondesse. Olha, sem dúvida, Gomes, qualquer nível de endividamento, ele é oneroso e ele prejudica a sociedade. Alagoinhas, isso foi, inclusive, Caio,
a gente tem que fazer justiça. Um legado que o governo do prefeito Joséildo deixou foi exatamente ter organizado a máquina e ter qualificado pessoas. Quando eu cheguei em Alagoinhas, eu encontrei esse ativo, pessoas que eram qualificadas. O governo de Paulo seguiu nessa linha, continuou nessa linha da qualificação e aproveitando essas pessoas nessas secretarias. Eu, há épocas passadas, tive a oportunidade de conversar com o atual gestor nesse sentido, que ele preservasse as chamadas secretarias sistêmicas do ambiente político, porque essas secretarias são secretarias absolutamente técnicas. Elas não têm atuação política, elas não contribuem em nada para o espectro político. Elas nem contribuem e nem prejudicam. São secretarias que a atuação é meramente técnica, mas que, se não funcionarem bem, termina causando um problema político lá na frente. Porque o descontrole vai fazer com que o governo não cumpra com o seu papel institucional, que é de prover a sociedade as suas necessidades dentro da atuação estatal. Isso foi conversado com ele, e ele foi sensibilizado sobre isso. Alagoinhas dispõe de bons técnicos, ele tem que buscar resolver essa questão da inadimplência em Alagoinhas, porque ela é elevadíssima. Hoje, 50% do contribuinte do IPTU de Alagoinhas não paga o IPTU. Hoje, em torno de 60% dos contribuintes das taxas também não recolhem, e esse número deve aumentar em razão desse novo código que foi equivocado, e a gente não tem dúvida que o governo lá na frente terá que rever isso também. Enfim, inúmeras são as medidas que o governo pode adotar para se reorganizar. Agora, com certeza já está diagnosticado. O problema de Alagoinhas não é receita, é descontrole da despesa. E isso aí, só com gestão para resolver. Doutor Renato, são 7 horas mais 50 minutos. Quero agradecer sua participação aqui no programa hoje. Esse debate bastante construtivo, muita gente elogiando aqui a qualidade. E a gente espera ter contribuído e contribuir muito mais, com as discussões acerca desse assunto, Os empréstimos, a questão realmente orçamentária do município, que é gritante, Você sai nas ruas, você vê o problema de orçamento de Alagoinhas, são ruas esburacadas, problema com manutenção com relação à SESEP, e a gente agradece a sua contribuição, nesse tema. Olha, Caio, eu sou um admirador seu, do seu programa, dessa equipe maravilhosa. Você hoje dispõe de craques aí, viu? Luciano, Gomes, Chico, essa turma é bacana. E o meu xará aí, na área técnica. E eu lhe digo assim, eu com muito prazer, com muita alegria, eu participo do seu programa, porque eu sei da seriedade, sei do seu sentimento de cidadania e das preocupações que você tem com os temas de interesse da sociedade. E nós temos muito mais temas a discutir, Recentemente o governo agora ingressou com o projeto da PPP para operacionalizar o sistema de iluminação pública da cidade, e já me preocupa, vou antecipar, que o governo já pede autorização legislativa para remunerar a empresa que vai operacionalizar o sistema, e a lei só exige autorização legislativa se essa remuneração superar os 70%. Então a gente precisa ver como é esse modelo de remuneração. É um tema que terá que ser discutido na frente, claro. Mas nesse momento foi muito bom a gente discutir a questão do empréstimo. Eu espero que a gente tenha contribuído de alguma forma para o entendimento dessa questão e continuar aqui, me coloca à disposição, não só do programa, do próprio governo, se eu puder contribuir no sentido que a gente possa ajudá-lo, e que a gente sabe que administrar o município não é fácil. Você lida com a pluralidade de pessoas e legislações muito complexas. Realmente é um esforço muito grande. E a gente torce que realmente o município de Alagoinhas caminhe da melhor forma. E eu lhe diria que esse empréstimo, nesse momento, não é uma boa opção para Alagoinhas. Talvez a gente ainda tem fôlego, ainda tem recursos orçamentários, a gente poderia caminhar talvez para buscar captar recursos de programa do governo federal e outras alternativas. Essa, sem dúvida, é a mais onerosa, é a mais custosa e é a que vai exigir mais lá na frente esforço orçamentário para fazer frente a esses pagamentos.
Agradeço, desejo a todos um dia maravilhoso e sempre grato a vocês aí por ter me dado essa oportunidade aí de estar conversando com a sociedade de Alagoinhas. Valeu, Renato Almeida. Conversamos com o auditor fiscal, ex-secretário municipal da Fazenda, Renato Almeida.